Olá, boa tarde a todos, brigadão, sejam todos bem-vindos, estamos começando o programa Ele e Elas, hoje vamos resumir, Ele e Ela. Hoje é singular. Exatamente, se o programa é seu espaço de bate-papo, informações, entrevistas, juntos vamos estar aqui até às 15 horas, batendo aquele papo gostoso, né? Conversando um pouco sobre saúde, sobre a área da doutora aí. Falar sobre tudo, né? Muitas informações, muitas informações. O povo está precisando, né? Na verdade, as pessoas estão importante, né, necessitando estar atentas, informadas e trazer boas notícias também, né? Claro. Então, fique com a gente, acompanhem, participe e sintam-se em casa, porque no Ele e Ela de hoje, em sintonia, o que importa é a troca de ideias, a informação de qualidade e um bom papo, não é isso, doutor Nerilton? Exatamente. Então fique atento à nossa programação que ocorre todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas. Estaremos sempre aqui na Melodia Conquista FM 87,9. Nós estamos aqui nessas tardes já anunciada pelo doutor Nerilton, sempre com o propósito de informar, interagir, enfim, fazer com que sua tarde fique mais atraente, né? Hoje nós estamos sentindo a falta aqui da nossa colega do Elas, a Luciana, por probleminhas, mas amanhã, com fé em Deus, ela estará de volta conosco aqui, não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Inclusive, quem prepara a pauta mesmo da matéria aqui, tudo é ela, né? E ela deixou aqui um giro de notícia. Recebe prontinho. É ela mesmo dodói, né? Não perde o pique. Mandou né? a matéria para nós. Não perde o pique. Conquista histórica do voto feminino e a crescente receptividade das mulheres na política brasileira. A doutora fala um quê a respeito desse assunto aí? Olha, a matéria traz aqui o seguinte. Essa conquista do voto feminino no Brasil, ela tem um histórico, um marco histórico desde 1932. Conta-se com a presença feminina, né, nos parlamentos brasileiros, e isso vem crescendo gradativamente, viu, doutor? Tanto no parlamento federal, estadual, como municipal. A exemplo, Vitória da Conquista, na gestão passada, nós tínhamos só 2 vereadoras. Agora, nesse mandato, entraram 4 mulheres. Então, dobrou, né? E isso já é um avanço que, graças a esse marco aqui, nós já podemos contar. Exatamente. Então, a presença feminina no poder é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Porque imagina uma Câmara onde se discute projeto de leis, que essa lei venha favorecer mais a mulher. Essa dificuldade é presente sempre porque a minoria são mulheres, a minoria das parlamentares. E a tendência é crescer, e eu espero que a sociedade conquistense se conscientize disso, como toda a sociedade brasileira, para que mais mulheres adentrem na política e façam as leis. É isso aí, doutor. Muito bem. Hoje nós não teremos entrevistado externo, mas nós vamos bater um papo hoje bem legal, essa hora que nós estamos hoje aqui, para falar sobre a naturopatia clínica, medicina natural a serviço da saúde e bem-estar. Então, na verdade, a minha formação é fisioterapia, mas eu já estou na área há um certo tempo, há 30 anos, dedicado à questão da naturopatia clínica, que é tratar a pessoa de um ponto de vista natural. Isso tem crescido a cada dia mais, né? A matéria que a Lu botou para a gente, né? Nos últimos anos, a busca por tratamento alternativo e abordagens naturais para a saúde tem crescido consideravelmente. Entre as ações mais procuradas, a naturopatia clínica se destaca como uma ciência terapêutica baseada no uso de recursos naturais para estimular a capacidade do corpo de se autocurar. Profissional desta área, o naturopata clínico utiliza um conjunto de práticas e terapias para tratar o indivíduo de maneira holística, promovendo equilíbrio e bem-estar. Vamos então nesse bate-papo aqui. Bora lá. Com a doutora Alexandra aqui e eu, né, que sou da área da naturopatia. Exatamente. É uma área que é um universo desconhecido para mim, que vem do mundo jurídico, e, portanto, acredito que para a maioria da sociedade brasileira, em especial
os ouvintes da Conquistense, porque não é muito comum esse termo dentro do tratamento da saúde, né, doutor? Inclusive, eu tenho... Você me autoriza aqui eu perguntar o que vier aqui na cabeça, né? Pode perguntar. De acordo com a matéria, eu gostaria de perguntar o seguinte. A saúde pública, o SUS, já oferece esse serviço dentro do seu sistema? Em Vitória da Conquista, não estou muito ciente, né? Mas, na verdade, assim, o Brasil em si tem, sim, leis que têm levado as práticas integrativas e complementares para dentro dos hospitais, né? Tá. A acupuntura é uma delas que tem chegado bastante forte dentro dos hospitais. Está dentro desse universo aqui. Exatamente. A auriculoterapia, que são pontos usando a orelha, né, para fazer também a questão esses pontos tratam com a acupuntura auricular. Tratar não é sentido apenas na questão de dizer tratamento, também é preventivo, né? Às vezes pontos ali que vocês fazem os estímulos e através desses pontos meridianos você pode ajudar o corpo no processo de autocura. Foi o que a matéria vem mostrando ali, que a Lu pesquisou, né? Tá, então nesse tratamento nós podemos esperar, se a pessoa já tem esse problema, ele pode tratar, como também ele pode prevenir para esse problema nem aparecer, não surgir. Exatamente. Então, os estímulos ali, por exemplo, vamos começar aqui com o aurículo, né? A auriculoterapia. Então, aí, já ia falar na íris, né? A íris foi o assunto passado, né? Passado, A orelha, o campo auricular, se você prestar atenção e observar uma orelha, ela é o mesmo formato de um feto, de uma criança no útero da mãe. Tá. A mesma posição, né? É verdade. Essa partezinha de baixo aqui parece a cabecinha da criança, né? Com a bundinha para cima, exatamente na posição... Opa, caiu aí. Caiu. Ao vivo. Ao vivo, não tem problema. Luno está aqui. Luno está aqui. Então, a mesma posição que está da aurícula da orelha, ela está exatamente de um feto, né? De uma criança no útero. É verdade. Exatamente igual. Então, tem um mapeamento que é feito e existem profissionais que estudam. Nesse mapeamento, existem ali todos os órgãos relacionados, né? Todos os órgãos, o coração, o pulmão, o cérebro, o rim, o estômago. Então, quando você está tratando um paciente e esse paciente tem algum problema de saúde, mesmo sendo acompanhado pela medicina convencional, né? Ela tem, por exemplo, uma gastrite, um exemplo assim, né? Existe na orelha um ponto estimulante, que é estimulado através de agulhas ou até de sementinhas. Pode ser, essas sementes podem ser de metálica ou não. E essas sementinhas, elas estimulam o ponto para que o cérebro consiga ajudar no tratamento. Então, é um processo onde você usa para estímulos e autocura. Então, essa é a auriculoterapia. Então, a orelha, ela pode ser usada. Mas não é só a orelha. Por isso que as práticas integrativas, ela está envolvida em diversos tipos de terapias, né? Então, a auriculoterapia é uma delas. Tá. E, doutor, aqui em Vitória da Conquista, você é o único profissional que atualmente, se tem conhecimento, que está atuando, você conhece, sabe informar se tem um outro consultório, alguém com essa experiência, com essa sua qualificação para usar esse método aqui? Então, em Conquista, eu não conheço muitos, mas tem. Tá. Tem sim, com certeza tem. Porque, assim, existem muitos profissionais. Ultimamente, o que eu tenho procurado fazer? Eu criei a AT, que é uma agência de terapias integrativas, com o objetivo de reunir essas pessoas, esses profissionais, para que nós possamos fazer um trabalho mais forte para conseguirmos atingir o SUS, né? Para chegarmos dentro dos hospitais, dentro das clínicas, para poder oferecer esse tipo de terapia. Então, através da AT, da agência, é que nós estamos agora lutando para levar. E, no entanto, para isso, nós precisamos que os profissionais que são da área, né? Seja ele quiroprata, seja ele auriculoterapeuta, seja ele o próprio acupunturista sistêmico, seja ele ventosoterapeuta, a pessoa que trabalha com ventosas, né, que é muito mais conhecido, que muitas pessoas aplicam a ventosa, né? A iridologia, que é usando a íris dos olhos. Então, essas terapias integrativas, elas ajudam muito, sem contar outras terapias que, inclusive, eu tive a semana com uma profissional do TRG, que trabalha na área do TRG, que trabalha no campo emocional, e falei com ela, trazer ela aqui para ela conversar um pouco com o pessoal a respeito dessa terapia. Da terapia do TRG, né? Que é uma terapia que já trabalha
o campo emocional, traumas, né? Pessoas que vêm lutando aí com depressões, pânicos, essas doenças que são... Então, isso que você me passa agora dá a entender que qualquer doença pode ser tratada com esse método, doutor? Ou pelo menos iniciado o tratamento? Sim, ela vai ajudar em qualquer outro tipo de tratamento que a pessoa encontre, mas ela também pode tratar diretamente. Pode ser um tratamento mesmo que a pessoa escolhe. Porque qualquer profissional de saúde, seja ele convencional, ou seja ele da naturopatia, ele pode fazer o diagnóstico, mas ele não manda na decisão da escolha do paciente. Entendi. Quem tem o direito de escolher o tipo de tratamento é o paciente. Se o paciente está acostumado a tratar de forma convencional, que é o tratamento convencional, ele vai tratar com convencional. O naturopata clínico usa suas técnicas para fazer a avaliação e para tratar. Mas, no entanto, não impede que a pessoa escolha o tratamento que ela queira fazer. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, bem pertinente. Um paciente com câncer, no estado inicial, por exemplo, se ele optar por esse método de tratamento, você recebe o paciente, inicia... Isso quer dizer que, mesmo ele estando com câncer, também é possível escolher esse método? Sim, agora, no entanto, assim, o profissional ele não pode tirar o paciente do tratamento que ele está ali, convencional. Geralmente, às vezes... Se ele já tem iniciado o tratamento? Não, mesmo que ele não tenha iniciado. A pessoa precisa de um acompanhamento duplo, né? Também de um outro profissional, exatamente. Né? O integrativo, ele vai estar ali ajudando em alguns campos. Por exemplo, né? Qual é a causa do câncer? Da onde vem? Qual é a sua origem? Porque o médico ele vai tratar a doença. O profissional integrativo ele vai tratar a causa da doença, da onde ela está vindo. Porque se você conseguir fazer exatamente esse caminho... É um processo investigatório mesmo, né? Exatamente, exatamente. E o câncer ele tem uma história por trás dele. Tem. O câncer conta uma história. E essa história, o profissional integrativo ele vai em busca dela e ajuda o paciente a entender o porquê, da onde veio aquele problema. Se foi em hábitos alimentares, se foi no estresse, traumas, né? Repetições de padrões familiares. São várias e várias situações que levam a pessoa a desenvolver uma doença dessa. Eu gostaria de saber o seguinte, doutor, esse título doutor é exatamente por você ter defendido uma tese de doutorado, né? Esse seu doutorado foi exatamente nessa área, doutor? Assim, eu sou doutor por ser bacharel em fisioterapia, né? Tá. Eu tenho um bacharelado na área da fisioterapia. Tá. E também por ter defendido dentro da naturopatia uma tese. Durante muito tempo, uma faculdade mineira chamada Univar, ele era muito favorável à naturopatia, então ele buscou reunir profissionais da área para que todos esses pudessem desenvolver teses dentro da naturopatia. Né? E eu trabalhei na época com a reflexoterapia magnética, que eu uso muito hoje dentro do meu escritório, que eu estimulo pontos do corpo inteiro, né, para ajudar no autotratamento, na autocura. Então, esses estímulos são efetuados. Então, eu expliquei o que era, como que funcionava esse mecanismo, defendi essa tese e tive o doutorado dentro da área da naturopatia clínica. Só que a naturopatia clínica, como diz, né, ela não se limita a apenas uma técnica. O naturopata clínico ele domina diversas técnicas. Entendi. Dentro da naturopatia. Então, dentro desse termo, é possível que um profissional com a sua experiência e mais um médico consiga um resultado melhor, mais êxito no tratamento, sem dúvida. Com certeza. E é isso que tem acontecido muito em muitas cidades grandes, São Paulo e assim por diante. Então, eles têm levado para dentro dos hospitais profissionais integrativos para que eles possam trabalhar esse campo e ajudar o paciente na sua recuperação. E vem a questão, por exemplo, qual é a base muito forte da naturopatia? A naturopatia ela trabalha na seguinte questão: a saúde depende, de que depende uma boa saúde, né? O corpo tem que estar desparasitado. Então, o primeiro fator é a desparasitação. Então, dificilmente você vai e o médico falando você tem que desparasitar, menos um profissional dedicado, né, que vai falar sobre a desbiose, né? Vai ver que o paciente está com estado de desbiose. Mas o naturopata automaticamente se preocupa com isso. Eu preciso que o meu paciente esteja desparasitado, vermifugado. Ele tem que estar realmente preparado. Explica aí o que é desparasitado. Na verdade, quando nós estamos
com desequilíbrio no organismo, né? Na questão de parasitas, que nós somos muito mais, né? Parasitas do que nós somos mais fungos. Então, mas quando o corpo está em desequilíbrio, é que a doença se manifesta. Então, desparasitar seria reequilibrar a flora intestinal nesse sentido, né? Para que a pessoa possa, o corpo da pessoa consiga entrar nesse processo de regeneração e recuperação. E para fazer isso, nós vamos desparasitar e em seguida vamos alcalinizar. Porque um corpo alcalino é um corpo saudável. Né? E qual é o processo para chegar a um corpo alcalinizado? Alcalino. Alcalino. Exatamente. Então, para isso Esses nós termos trabalhamos... são muito diferentes do meu mundo, viu, doutor? Esses termos são muito diferentes. Existem muitas pesquisas. Eu trabalho hoje com a hidratação tecido conjuntivo. A hidratação não foi desenvolvida por mim. A hidratação foi desenvolvida pelo médico alemão, Dr. Otto Hehlich, ganhador do Prêmio Nobel, né? Na verdade, 2 prêmios Nobel em medicina. E ele explicava exatamente o que acontece com uma célula que realmente o nosso corpo, você ingere água, em seguida você vai urinar aquela água. Você ingere água e você urina água. Essa retenção e essa dificuldade do corpo da absorção de entrar na célula ocorre por causa do processo de acidez. Corpo ácido, a água não consegue entrar dentro da célula, não consegue ocorrer exatamente o processo que deveria estar acontecendo. Então a célula ela passa a entrar em processo de apoptose. Então o Dr. Otton, ele desenvolveu uma técnica chamada de fototerapia, onde ele recupera o poder de alcalinização do corpo, e isso é feito através de cremes. E com isso, a água ela consegue entrar dentro da célula e ela consegue cumprir a função importante dela, que é alcalinizar a célula e fazer o processo de osmose. Então, isso é proporcionar ao corpo humano a possibilidade natural de se autoalcalinizar. Uma criança, um bebê, uma criança quando nasce, ela é alcalina, né? Aí você vai começar a dar açúcar, você começa a dar alimentos, a acidificar, e a criança, desde pequenininha, começa a desenvolver doenças respiratórias, começa a ter muita gripe, começa a ter muita acidez. O próprio alimento está acidificando, o doce está acidificando essa criança, e aí você tem uma criança doente. Aí se você falar assim, mas eu quero levar para o médico olhar o tempo todo. Mas você poderia ter evitado essa doença, desde que você alcalinize ela, né? Mas aí você vai falar o seguinte, mas eu criei minha criança desde pequenininho a comer doce, a ingerir bastante doce, a tomar refrigerante. Então tire isso dela para você ver que dificuldade que vai ser, né? Se você chegar no mato, lá no meio dos índios, lá o índio não come açúcar. Eu já ia fazer uma pergunta referente a isso, ao índio. Eles estão comendo agora, né? Que o índio agora... porque o índio agora se modernizou, né? Tá todo mundo comendo o que nós comemos, né? Mas assim, o índio mesmo, quando ele passou a ter contato com os brancos e começou a comer os alimentos dos brancos, que eles começaram a desenvolver as doenças, né? Porque eles passaram a se acidificar como nós nos acidificamos. O que é que acontece com o nosso corpo quando você está ácido? O nosso corpo ele é inteligente. Então, o que é que acontece? Como a célula não consegue mais reter a água, o corpo começa a ter um processo de puxar a água das vísceras. Ela vai puxar água, porque ela precisa alcalinizar. E aí, com isso, você perde a vontade de beber água. Você fica sem vontade de beber água. Você está ali, vivendo o tempo todo, e não bebe. Porque o corpo não está tendo. E quando o pouco que você bebe, você bebeu, você vai lá e urina. O seu corpo não faz o processo de alcalinização. Então, o que a naturopatia vai ajudar? Vai tentar trabalhar em cima disso. Existem muitas plantas que elas são diuréticas, elas ajudam. E existe a terapia da hidratação do tecido conjuntivo, que foi desenvolvido por um médico, Prêmio Nobel, onde através da hidratação a gente consegue recuperar esse processo de alcalinização. Para quem está nos assistindo agora, doutor, e logicamente nosso programa é ao vivo, aqui pela Caçula FM, Melodia. Lu vai me matar. Pela Melodia FM 87.9. Para quem está nos assistindo agora, seja pelas redes sociais, seja pela Melodia, qual é o conselho que você dá para um paciente que queira se prevenir de uma possível doença, e aquele que já está, que inclusive está com tratamento, qual o conselho que você daria para esses dois tipos de paciente? Um preventivo e um
repressivo, né? Que é repreender a doença, eu acho que é o termo correto, né? O problema muitas vezes é que as pessoas elas têm um hábito de só procurar quando já estão doentes. O né? preventivo é mais difícil É mais aplicado, difícil aplicado. né? As pessoas geralmente não querem saber. Está bem, né? Eu cheguei para uma pessoa, né, e falei assim, olha, você tem que Mas ter... eu acho que até nós fazemos isso, né? É difícil. Não é um hábito, né? Não é um hábito. É uma cultura, né? É uma questão de cultura mesmo. É uma espécie mesmo. de cultura mesmo. Mas assim, todas as pessoas deveriam. Uma certa pessoa falou assim, eu tenho até medo de passar pelo doutor, porque eu tenho medo de descobrir o que é que eu tenho. Eles usam isso mesmo, como desculpa, né? Descobrir o que tenho. Na verdade, assim, se você puder se avaliar antes e você puder ver que você pode evitar uma determinada doença, é muito mais válido e muito menos custoso do que você ficar esperando a doença chegar para você poder começar a tratar. Com certeza. E qual o processo? Sim, e o que já está doente? Você não concluiu, né? Uhum. O que já está doente. Então, geralmente, quando uma pessoa ela está doente, ela tem um caminho muito comum para se fazer. Ela só muda quando ela percebe que ela não está tendo resultados. Ela está lá na frente, ela continua doente, continua doente. Eu estou com uma dor, né? Eu desenvolvi uma dor e aí eu fiz todos os exames possíveis, tomo medicamento. Começa tomando Doflex, né? Exatamente. Continuo sentindo o mesmo problema, nada mudou. Aí alguém chega e falou assim, você já procurou um naturopata, né? Alguém que trabalha na área de naturopatia? Não, eu nem conheço. Você nem como é, né? Não é? Eu nem conheço. E aí, com isso, a pessoa dá aquele start, senão eu vou procurar, eu vou conhecer. Quando ela chega e conhece, ela percebe que a doença era uma coisa tão simples de ser tratada. Não é tão complicado assim. É como se você pegasse assim, imagine que você tem um rio, onde você joga o esgoto o tempo todo nesse rio. O que vai acontecer com esse rio? Você vai matar ele. Mata. Ele pode ser um nível 1, né? Passar para um nível 5, que é o que já está morto completamente. Exatamente. Aí aquela água é apropriada para a vida? Não é. Não. Os peixes vão viver ali dentro? Nada. Não. Nada. Nenhuma espécie sobrevive. Exatamente. E o que você percebe que aconteceu com essa água? Falta oxigênio. Isso mesmo. Falta oxigênio. Não tem mais. Está morto. Assim é o corpo humano. Assim é o corpo humano. Nós somos água. Nós somos água. Então, se você observar, onde está uma criança quando ela está no útero da mãe? É uma bolsa d'água, né? De água. A água é a vida. A água é vida. E o pH dessa região ali, você ter ideia, principalmente da região no momento da fecundação, era para matar o espermatozoide antes de chegar lá no ovário. Mas assim, existe uma inteligência incrível que o corpo humano tem, que a criança ela nasce, ela desenvolve, ela cresce de uma região superácida. O próprio corpo, ela faz uma produção de alcalinização naquela hora e cria um caminho de vida até o útero e lá ela começa um processo de desenvolvimento dentro da água. Dentro da água. Então, se nós percebermos, nós soubermos que o melhor remédio que nós temos é a água. É a água. É aqui. É a água alcalinizada, né? É alcalinizar. Agora, as pessoas, mas eu bebo água alcalinizada, procuro alcalinizar esta água. Sim, mas e o seu corpo? Como é que está? Né? Você também está preocupado com isso? Ou você está bebendo água de boa qualidade, está comendo excesso de doce, está acidificando mais o seu corpo? Não adianta nada. Então, é um processo. Por isso que a naturopatia ela é bem complicada, porque o naturopata ele tem a intenção de ensinar a pessoa a estar saudável. Não é só falar assim, não, você precisa de mim para você. Não, você quer ficar saudável? Existe um caminho. Né? E esse caminho tem muito a ver com a água. A maneira que você bebe a água, como você vai se alcalinizar, como você vai manter a sua saúde na alimentação, que vem aí a parte nutricionista, né? Que também vai dar essas orientações e assim por diante. Entendi. E na condição de naturopata, né? Pronunciei correto? Correto. Eu tenho preocupação em falar esses nomes que eu não tenho costume, que foge do meu vocabulário. Nessa condição, né? Você, quando adoece, qual o tratamento que você se recorre? Então, inclusive já tive um problema de saúde muito sério. E eu tinha recorrido, a princípio, na época, eu não estava dentro da área, eu tinha estudado, mas eu tinha me afastado, não estava praticando, tinha me afastado um pouco. E tudo por conta da acidificação. A pessoa com quem eu estava casado, ela tinha um hábito de muito doce, muito doce. O café era extremamente doce, a geladeira, quando você abria, era aquela festividade inteira, né? Com muito mousse, com muito doce, com muito isso. E eu estava vivendo aquilo e me alimentava bastante. É gostoso mesmo, né? É bom, né? É muito bom. E eu estava me alimentando e comendo e etc.
E aí eu tinha alguns desconfortos, alguns probleminhas, algumas dores, e eu ficava protelando aquilo. Como acontece com todo mundo, né? A pessoa fala assim, vou deixando, talvez seja uma indisposição normal e tal. E eu fui levando, que aí veio, de repente, do nada, uma dor tremenda, e eu fui em busca do caminho que todo mundo faz. Vamos pro médico, né? Que é o normal. Buscar uma cura mais rápida, né? Isso. Cheguei lá, exame, não descobriu nada. Vamos aumentar o exame. Esse exame foi pequenininho demais, vamos botar exame mais profundo. Exame, e só dinheiro indo embora. Depois de todos os exames feitos, você tá bom, você não tem nada não. Eu falei assim, mas meu corpo não fala isso. Meu corpo diz, me Não manda é que- outro relatório. O relatório é outro. Meu corpo não está falando que eu estou bom, meu corpo está dizendo outra coisa. Então eu preciso investigar de outra forma. Foi daí Aí você recorreu. que recorri à naturopatia de novo. Falei, não, eu tenho que voltar aos meus estudos, aos meus princípios e descobrir o problema qual era. Né? Estava na alimentação. E aí eu parei tudo totalmente. Mudou o hábito alimentar? Totalmente. Entrei no processo de desparasitação e alcalinização. Fiz as técnicas normais que tem que aplicar. Apliquei a fitoterapia e fiquei bom. Mas também tive que mudar a minha alimentação completamente. Né? Porque existia um hábito alimentar que eu tinha que me prejudicar. Eu fiz essa pergunta exatamente porque a gente já se conhece há um tempinho, né? E nós temos uma convivência profissional, a gente está sempre ali. E eu vejo você sempre saudável, né? Não sente dor de cabeça, uma dor na unha. E a Lu hoje já não veio porque teve um probleminha de saúde. Eu também, de vez em quando, tenho uma enxaquecazinha. Eu digo, não, vou saber se esse método... Então, a alimentação, você já faz uma prevenção quando você muda de alimento, né, doutor? Exatamente. Você já se previne. Então, não sei, Jonathan, tem comercial para vir? Vamos chamar aqui um comercial, né, doutor? Pronto. E daqui a pouquinho a gente volta com o doutor Nerilton. O doutor Nerilton também está aí, pode me perguntar o que quiser sobre a área do direito. E nós estamos aí com a matéria sobre direito político, sobre a mulher, né? Mais mulheres nos parlamentos brasileiros. E daqui a pouquinho nós voltamos aqui depois do comercial, né, Jonathan? Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor. Seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer.
Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Ele e Elas em Sintonia, seu podcast com um pouco de tudo. Então, doutora, nós voltamos aqui. Voltamos, Só para dar uma pequena encerrada aí no papo, que eu quero também, tem alguns assuntos que eu quero saber da doutora, né? Nós estávamos falando aqui sobre a saúde, usando o método natural, terapias integrativas, né? As práticas integrativas estão aí, nós estamos à disposição. Aqui dentro do Vitória da Conquista, qualquer profissional da área pode me procurar, porque eu tenho muitas ideias, muitas buscas para o profissional integrativo. E tem uma agência, né, doutor? É uma agência que pode levar muitas pessoas para ter esse conhecimento, né? Nós temos aqui o programa na rádio, que é para nós atrairmos essas pessoas para falarem um pouco do seu trabalho, como que você tem ajudado pessoas. Eu acho tão bonito quando eu encontro um profissional integrativo e eles falam, olha, eu consegui ajudar, eu tive um paciente assim, assim, assim. Eu já tive pacientes com um diagnóstico de que não ia andar mais por questões de coluna, né? E eu consegui ajudar através da hidratação do tecido conjuntivo, pessoas com hérnia, e que as cirurgias eram um pouco complicadas, muito arriscadas, exatamente por causa da região. Então, na área da fisioterapia eu tenho bastante conhecimento, e na hidratação eu faço a recuperação com a hidratação, porque a função da hidratação é fazer com que o tecido conjuntivo ele se autorregenere. O nosso corpo é todo tecido conjuntivo. Então, um dos tratamentos que eu tenho feito com muito sucesso é a recuperação de pessoas sequeladas por AVC, né? Na verdade, eu posso prevenir, eu ajudo muito as pessoas a evitar o AVC. Só para vocês terem ideia, na minha família, AVC é um quadro muito comum na família da minha mãe. Meu pai não, mas na família da minha mãe sim. Então, meu avô, ele faleceu com 5 AVCs, depois do 5º AVC ele chegou a falecer, e muitas tias, irmãs da minha mãe, também teve AVC. Então, como eu faço o trabalho integrativo, então eu já investiguei minha mãe, já olhei ela, já vi... Você inicia pela família, né? Pela família. Então, já olhei ela, já vi as possibilidades, o comportamento, qual é o comportamento emocional, na alimentação, que também é prejudicial. Porque, assim, o hábito é o mesmo. As pessoas seguem o mesmo padrão, os mesmos gostos, inclusive, na família, né? Então, tem muito a ver com isso. E a mesma emoção, o mesmo comportamento emocional. Muito repetitivo. E com isso vem as doenças. Então, eu já conversei, já fiz aí... Alcalinizei o cérebro dela antes mesmo, com a técnica do Dr. Eric Reis, que é preventivo. Então, se eu tenho... só para a senhora ter ideia, eu, quando criança, mais ou menos, eu estava na 5ª série do ginásio, né? Eu saí com muita pressa. Eu sempre fui um aluno muito aplicado, muito preocupado, e eu saí com muita pressa. Eu almocei e saí correndo para o colégio, que era um dia de prova. Quando eu cheguei lá, eu sentei para escrever a prova e eu desmaiei. Ao desmaiar, eu tive um processo lá, e quando eu acordei, eu estava no hospital. Com isso, eu entortei a boca. Fiquei com a boca um pouco tortinha, né? Por conta do processo que eu tive ali, né? Uma convulsão, basicamente, por causa da alimentação, que eu tinha comido e saí as carreiras, né? Só depois de adulto, com a hidratação do tecido conjuntivo, eu consegui reverter a situação. Então, durante muito tempo, era percebido que, ao conversar, minha boca entortava um pouco, né? E aí meus irmãos falavam, ele tem a boca torta.
E aí, depois de adulto, que eu descobri a hidratação, que eu consegui. E eu já tive vários casos de pessoas que tinham sequelas seríssimas de AVC, né? Eu tive um caso de uma paciente que não foi AVC, mas ela teve uma cirurgia no cérebro, onde ela teve que retirar uma parte. E aí, na retirada, ela teve uma sequela lateral, se eu não me engano, lado esquerdo. Então, ela não movimentava. Então, ela tinha o olho paralisado, essa região, e na boca ela só conseguia mastigar do lado direito. Do lado esquerdo ela não conseguia mastigar, porque não tinha movimentação. Então, no diagnóstico médico, é que a sequela da retirada do tumor no cérebro, que ela teve um tumor cerebral, ela não teria mais como recuperar, era irreversível. Quando eu conversei com ela, ela me conheceu, e ela é da área das terapias integrativas, ela é auriculoterapeuta, trabalha com ventosa, e ela me conheceu assim, pela questão profissional, eu observando o rosto dela, percebia que ela não tinha um probleminha, né? Um probleminha. Aí eu fiquei assim, meio sem jeito de abordar, mas eu com cuidado, né? Porque às vezes a pessoa já tem aquele trauma, já tem aquele problema de ter aquele defeito. Você precisa chegar com muito jeitinho, muito jeitinho. Aí eu falei, percebo que você tem um probleminha, eu também tive. Então eu usei o meu exemplo, né? Para poder deixar a pessoa mais confortável. Ela falou assim, sim, foi um tumor que eu retirei no cérebro, e com isso hoje eu não tenho, esse lado meu, eu não tenho movimentação. Então, ela às vezes para rir, ela posicionava a mão porque ria na só frente, de um lado, ria né? só de um lado, então para não ficar, não mostrar... Eu já conheço algumas pessoas assim. Isso, ela ria, botava a mão assim, e aí eu falei assim, por que você não faz a hidratação do tecido conjuntivo? Ela falou assim, não, doutor, meu problema é irreversível. Foi um tumor que eu retirei, e com isso o sistema nervoso não tem mais essa comunicação nervosa. Paralisou. Eu falei assim, o que você tem a perder? Não, você já tem, vamos tentar, né? Vamos tentar, exatamente. E ela resolveu fazer a hidratação. Ela fez a hidratação, por incrível que pareça, ela voltou a movimentar os olhos, ela voltou a mastigar normal. Interessante, ela não gostava de ir para restaurante almoçar com pessoas, até mesmo sozinha, porque se caísse algum alimento do lado esquerdo, ela teria que meter o dedo e tirar. Exatamente. Porque não tinha movimentação, né? De mastigação. E aquilo era muito constrangedor para ela, porque ela é uma pessoa muito ativa, inclusive pública, porque ela é da política e tal. E ela falava, eu fico constrangida, porque às vezes me convida. Nosso cartão postal é o rosto, é o rosto, é a face, né? Exatamente. E aí nós fizemos esse tratamento. Com isso, como ela é das práticas integrativas, ela falou, como é que eu faço para trabalhar com a hidratação do tecido conjuntivo? Eu falei, não existe o Ailton, que é o cara que trouxe da Alemanha para o Brasil a hidratação, ele trouxe a técnica, né, desenvolvida pelo Dr. Eric Reis, porque ele foi curado de um câncer que comprometeu mais de 30% do nariz, onde o nariz dele expandiu, e esse câncer ele dava metástase, começou já atingir o couro cabeludo e dá metástase no pulmão, em seguida rins e morre. E segundo as investigações, ele era professor de faculdade de medicina, então ele tinha muito conhecimento na saúde. Ele não era médico, mas era professor de algumas matérias de medicina, da área de medicina. E aí ele tinha muito conhecimento, então ele passou a investigar, e foi daí que ele descobriu que tinha um médico alemão que desenvolveu essa técnica de fototerapia, que é o mesmo que acontece com as plantas, né? O que dá vida à planta? A água. Essa água é atraída para a planta com os raios solares. Então, ocorre o que chamamos de fotossíntese. Então, se você tira a planta do sol e deixa de dar água para ela, ela vai ficar seca, ela vai morrer. Ela não sobrevive. Não sobrevive. O corpo humano é a mesma coisa. Então, nós precisamos alcalinizar. Só que com a medida, com o passar do tempo, nós vamos ficando ácido. Quanto mais velhos nós ficamos, mais ácidos nós ficamos também. E menos água nós bebemos. E mesmo se você beba muita água, o seu corpo ele não alcaliniza. O seu corpo não atrai a água. Aí por isso que o idoso acaba não bebendo água, porque o corpo dele começa a puxar esse líquido do próprio corpo para manter a alcalinidade. Quando a pessoa ela vai entrando em apoptose e morte, ela está ácida. Mais frágeis, né? Exatamente. Vai ficando mais fácil. E aí entra. Começa a sarcopenia, né? E várias doenças que vai degenerando. Entendi. Então, o que nós fazemos com os nossos idosos para manter eles saudáveis? É o que eu faço com meu pai, né? Com 84 anos de idade, meu pai teve uma doença muito grave nos rins há 26 anos atrás.
E hoje nós fazemos um processo de alcalinização do meu príncipe de 84 anos de Que idade. maravilha, doutor. Para mantendo a saúde dele através da alcalinização. Com isso, meu pai, ele não fica doente. Eu sempre, quando eu vou para Ilhéus, agora estou indo para lá, eu alcalinizo meu príncipe todinho, já começa a fazer o processo de alcalinização, e aí o corpo dele começa a fazer o que acontece com a planta, né? A água começa a entrar no tecido conjuntivo e começa a renovar as células, então eu consigo manter a isso saúde é dele. percebível a curto prazo? Sim. Eu fiquei um pouco afastado lá de casa um tempo, por conta de trabalho, à distância, e meu pai começou a desenvolver um processo parecendo o Alzheimer. Tá. E aí começou... Quando eu cheguei em casa, que ele olhou para mim, ele perguntou, quem é esse? Então aquilo... Não lhe reconheceu. Não, aquilo quase me mata, né, de tristeza. Meu pai, ele é meu fã e eu sou fã dele. Nós somos fãs um do outro. E aí ele olhou para mim e perguntou quem era. Saiu lágrima dos olhos, né? Falei assim... É uma tristeza, né? A gente vê assim... Meu príncipe, né? Meu paizinho, tá nessa situação. E eu tinha levado os cremes. E aí eu falei assim, não, deixa comigo. E fiquei uma semana com ele, alcalinizando o cérebro dele. Em 3 dias ele já estava bem, já estava jogando dominó comigo, já estava sabendo tudo. E eu sempre faço. Então ele tem a mente bem ativa agora. Então existe nesse caso específico do seu pai, né? Existem uns cremes e você aplica um tratamento? Não é evasivo. O creme ele contém uma carga de fóton, chamada de fotonterapia. Essa carga é desenvolvida e patenteada pelo Dr. Eric Heilich, né? Então, profissional de saúde. Ele usa os cremes, onde a pessoa, enquanto você está passando o creme, a pessoa está salivando a água, está com água na boca. O que o creme faz? O creme ele muda, ele alcaliniza e ele muda o processo osmótico da célula. Ele consegue fazer com que a célula receba água. A nossa pele, ela tem diversos canais, diversas comunicações nervosas. Então, existem, inclusive, na medicina tradicional chinesa, os meridianos. Então, durante a aplicação da hidratação, nós usamos esses canais nervosos, que está envolvido a questão do fígado, dos rins. Então, nós ajudamos na alcalinização. Com isso, um órgão que está em processo degenerativo, porque não está se alcalinizando, não tem água, está ácido, o corpo não consegue. Você bebe água, mas o corpo não consegue reter aquela água, não consegue alcalinizar. Então, com os cremes, nós mudamos esse comportamento. Foi o que aconteceu com o cérebro dela. Então, o cérebro tinha um tumor, foi retirado, a região foi comprometida, sim. Mas o nosso corpo, se alcalinizado, ele consegue criar novas ramificações nervosas. O corpo consegue fazer isso. Então, o corpo é uma máquina, é uma máquina, né? Exatamente. Então, se o nosso corpo ele consegue se adaptar, se você muda, por exemplo, para o Polo Sul, né? Lá para o gelo lá, se adapta. Você vai se adaptar. Se você passa mal, a boca poca, você fica tudo com pouco tempo, você está todo adaptado. O seu corpo entra no processo adaptativo. Então, como também acontece com a doença. Tem gente que ela está no estágio doente e ele fica adaptado à doença e não quer sair daquilo mais. E nesse caso do seu pai, doutor, me chamou a atenção, ele realmente, você restabeleceu a saúde dele? Restabeleci a mente. Totalmente? Totalmente. Falando, e conversando. Hoje isso já faz tempo? Eu faço acompanhamento o tempo todo. Tá. Né? Eu acompanhamento Você o tempo vai todo. lá e aplica novamente Fico uma semana, 4, 5 dias massagem. com ele, faço hidratação e ele está perfeitamente tranquilo, conversando, né? E os cremes... Ele nem lembra que esqueceu, né? Nem lembra. Nem lembra que Nem sabe que ele passou por isso. E outra coisa também, né? Eu tinha percebido durante a conversa com ele que ele tinha tido microderrames, AVCs, dormindo. E muitos idosos têm AVC enquanto está dormindo, só que são tão pequenininhos, que eles nem percebem ciência disso, que teve. Então, isso às vezes é visto, às vezes no olho você percebe uma lágrimazinha, uma coisa, talvez um falta de controle lacrimejal. No caso dele, ele babava e não tinha controle sobre o sistema nervoso ali, estava babando o tempo todo e descendo o líquido, então ficava todo mundo botando um panozinho. Eu falei, meu pai teve um AVC. Aí todo mundo olhou para mim e falou assim, como é que você fala um negócio desse? Ele falou, teve. Aí levou para fazer uma tomografia e foi confirmado. Aí confirmou. Confirmou que ele tinha tido realmente um AVC. O médico falou, não, ele teve mesmo um AVC. Aí perguntou, como é que você soube? Eu falei, o filho dele é da área da saúde, desconfiou e mandou a gente fazer. E ele realmente tinha tido. Mas o médico falou, não, fique tranquilo, que foi micro AVC. Eu falei, meu querido, o micro para virar macro é daqui para ali. É daqui para ali. Então, e outro, 2 micro, 3 micro, pode ser um macro. Pode ser um macro. Então eu não vou esperar meu pai dar um macro para poder... Não, fique tranquilo, é normal isso. Não é normal. Normal não é. Não é normal. Então eu vou cuidar
para evitar que... Peraí, o pai é meu, deixa eu cuidar dele. Deixa eu cuidar dele. É. Vou cuidar dele. Então eu fiz a alcalinização, recuperou e ele, normal, nem parece que teve. Então, vamos aqui repetir. Pessoal aí que está assistindo a gente ao vivo, que vai assistir ainda, que vai repetir, que é gravado também pelo YouTube aqui pela Melodia, a Rádio Melodia FM, é bom que se saiba que se seu pai tem algum probleminha aí de Alzheimer, né, doutor? Que esse tratamento é viável. O exemplo é que você curou seu pai, né? Isso. Curou seu pai. Aqui nós temos um exemplo de um senhor também que tinha mal de Parkinson. Né? Também curou. O pai Paciente seu. Um pai de candidato vereador. Do William Gama? Foi o pai do William Gama. Olha aqui uma referência. Então, exatamente. gente, mais uma referência. Exatamente. Ele tremia o tempo todo. Na verdade, não era Parkinson, né? Mas ele tomava remédio para Parkinson. Tá. E aí eu fiz o tratamento, ele parou de tremer. Durante muito tempo aí nós estávamos falando justamente sobre isso, o resultado. Ele também não conseguia mais caminhar a coluna, ele só para você ter ideia, para ele deitar, eles sentavam e nós tínhamos que jogar os pés dele para cima da cama, porque ele não tinha mais força. Doutor, eu quero até fazer um comentário aqui, já que nós estamos ao vivo. Por que eu resolvi explorar essas perguntas? Porque isso é o que o público quer saber, entendeu? Exatamente. Porque a gente chega aqui, conversamos, trazemos muitos termos científicos, que muita gente não entende, né? Uhum. Aí você, de repente, faz uma pergunta que é exatamente o que interessa as pessoas e essa informação atende esse público. Então, eu poderia dizer aqui, para conversar com o doutor Nerilton, para iniciar um tratamento com o doutor Nerilton, você poderia... Nós vamos repetir várias vezes aqui o telefone, tá? Isso. A ideia hoje aqui é fazer isso, é trazer essa informação e trazer com segurança, né, doutor? Exatamente. Porque nós não estamos aqui brincando, a gente está aqui num programa de rádio, ao vivo, com responsabilidade e compromisso. E ninguém melhor para trazer o nosso produto, informar e garantir do que nós mesmos, né? Exatamente. Assim como eu faço com a advocacia, né? Eu me responsabilizo pelo que eu faço, de eu fazer da melhor forma possível, de eu buscar o caminho menos gravoso, de eu buscar o caminho mais leve financeiramente. Exato. Mais curto também pela justiça, porque de repente tem vários caminhos. O direito é o seguinte, doutor, você tem vários caminhos a percorrer. Um mais caro, um mais moroso e outro que é o que traz mais dúvida. Então você apresenta, nós poderíamos ir por aqui, por aqui, por aqui. Eu, como advogado, eu acho esse aqui o melhor. Não que a gente garanta, né? Uhum. A saúde é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. A mesma coisa. Como é que você vai garantir? Bem, o tratamento é esse, existem casos concretos de pessoas que foram curadas. Exatamente. Porém, para isso tem toda uma dinâmica. Você tem o tratamento, o profissional que é... E tem o próprio paciente que precisa contribuir, né? Exatamente. Na questão da alimentação. Porque se o paciente não contribui, o que vai acontecer? Exatamente. A pessoa tem a tendência seguinte, e ela teve uma pequena melhora, ela para tudo, ela fala, não, já estou bom. Já vai fazer arte, né? Chama arte. Já estou bom, né? E aí esquece tudo, já estou bom, já fiz o tratamento. Né? Não é bem assim, né? Doutor, o processo de adoecimento ele é longo, como também o processo de cura é longo. E a cura pode ser rápida, mais ainda, né? Mais tempo ainda. Nesse caso, um paciente de Alzheimer, pela sua experiência prática, porque cada caso é um caso, eu sei, cada corpo reage de uma forma, cada organismo é uma máquina, tá? E cada máquina tem a sua forma de reagir. Mas, pela sua experiência, qual é a média dos casos concretos que já passou por você de cura de um caso de Alzheimer, por exemplo? Como nós fazemos a inversão do processo, onde você está entrando no processo degenerativo do cérebro, né? Você está degradando a bainha de mielina, que está tendo degradação da bainha de mielina, então a pessoa está entrando no processo de degeneração. A alcalinização é o caminho, onde você faz com que o próprio corpo consiga fazer a autorregeneração. Aí você entra com os óleos, como os ômegas, né, que são os ômegas 3, os ômegas 7, ou seja, você já entra com óleos de boa qualidade, uma essência que são nutricionais para o cérebro, fazendo a alcalinização, pronto. A pessoa, mas eu já tomo ômega 3, mas se você toma, mas você não alcaliniza, não adianta. Você está jogando seu dinheiro fora. Então você precisa criar todo um caminho. Aí é que o profissional ele entra, ele vai fazer, eu vou te dar o caminho
de onde você vai fazer a localização. Nós só temos pouco tempo aqui, mas eu quero explorar mais uma pergunta. Eu sei que Pois não. hoje eu explorei demais aqui na pergunta e acabou que eu não fui explorada, né? Pois é. Mas fica pra outro dia. Amanhã a gente pega seu Fica pé. pra outro dia. Doutor, eu queria saber o seguinte, para fazer um tratamento desse, você se recorre de outros auxiliares? Por exemplo, um tratamento de uma pessoa de Alzheimer. Eu estou explorando Alzheimer porque é uma doença muito comum, viu, doutor? Eu sei. vejo muitos casos aqui em Vitória da Conquista e no Brasil. Mas para fazer um tratamento de Alzheimer, você se recorre de outros auxiliares, de outros profissionais para te ajudar ali? Na tua clínica, na clínica lá eu conheço, tem nutricionista, até advogado, né? Eu, no caso, né? E doutor Kaique. Mas quais são os profissionais que você costuma recorrer para um caso nessa condição, o paciente na condição de Alzheimer? Na verdade, às vezes o que precisa não é o paciente, mas talvez o profissional, né? Porque geralmente o paciente ele está sempre sob cuidado de neurologistas, está sempre no cuidado dos médicos convencionais. Talvez seria um caminho dos próprios médicos também recorrerem ao profissional integrativo e falar assim, não, eu preciso da ajuda de um profissional integrativo para ele me ajudar nesse caminho de tratar o paciente. Né? Para nós dois tocarmos, né? Tocarmos e tratarmos o paciente. Seja qualquer fosse a doença, o integrativo poderia ajudar muito dentro desta área. Não invadindo, porque ninguém toma o campo do outro. Né? Toma não, ninguém tira lugar de ninguém. Não toma. O próprio paciente vai descobrir que ele achou mais útil, né? Exatamente. O caminho é esse juntando os dois podem ajudar muito. E nós aqui, Jonathan já está nos olhando aí, eu acho que nosso horário aqui está chegando. Chegamos ao final. Obrigado, Jonathan. Obrigado, doutora Alexandra. Obrigado aos ouvintes aí Temos um minuto, não, Jonathan? Um minuto. Doutor Nerilton, foi um prazer dividir contigo. Eu gostaria que tu fizesse aí o encerramento, né? Para nós não sermos chamados a atenção, hein? Porque tem toda uma dinâmica, mas eu amei hoje a forma como nós conduzimos e trouxemos essas informações da forma do vocabulário mais simples possível, que eu acredito que o vocabulário com esse texto que a gente traz, com essas palavras simples, de A a Z vai entender o que nós falamos, e certamente eu queria que você deixasse o endereço e o telefone e depois você já faz seu encerramento ou suas considerações finais. Pronto, então. Aqueles que querem passar por uma avaliação completa com diagnóstico e tratamento, ela tem um custo, mas nós também temos um espaço lá nas sextas-feiras de um atendimento gratuito mesmo, com uma avaliação um pouco mais rápida, mais gratuito, para poder a gente conversar um pouco com a pessoa e dar uma direção para ela, tá? Então, através do número 73, ainda é 73, mudando para 77, mas é 73999724251. Com esse número você consegue enviar os seus dados, agendar uma avaliação mais simples, mais rápida, mas uma avaliação muito interessante, que é gratuita. E aqueles que querem uma avaliação um pouco mais complexa, que já tem um problema um pouco mais sério, precisa de uma avaliação mais complexa, lá também vai dar o valor para uma avaliação dessa. Tratamento maravilhoso, preventivo. E não é caro, né? Não é caro. Eu conheço o preço, sei que não é caro. E o endereço? É na rua Nilo Peçanha, 136. Rua Nilo Peçanha, 136, Vitória da Conquista. Então, conquistenses, ouvintes do nosso programa, da rádio, nós agradecemos aí pela preferência. Foi um prazer estar aqui dividindo hoje com o doutor Nerilton, trazendo informações. Quero também agradecer e dizer que eu também estou atendendo lá na agência, né, como advogada de várias áreas, eu, o doutor Kaique, e o endereço é Nilo Peçanha 136, o meu telefone particular é 779-9860-2525, e às sexta-feiras também estaremos liberando consulta gratuita lá, né? E amanhã de volta, eles e elas em sintonia. Obrigado, gente. Um abraço. Até amanhã. E agora, quem serão, como é o nome do próximo programa? Comunidade em Ação. Comunidade em Ação aí com vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.